Bom dia, meu querido nono ano, tudo bem com vocês? O professor Lucas está com saudade de todo mundo e hoje, antes de falar do PET, eu quero desejar para vocês um feliz dia do estudante, principalmente aqueles que estão devolvendo as atividades do PET em dia, que não são todos. Claro que a gente entende a limitação e dificuldade de cada um, mas, pessoal, vai tentando fazer um esforço de mandar tudo o mais rápido possível, de tentar fazer e deixar tudo em dia para não acumular. Porque se você acumular, você vai acabar tendo que fazer muita coisa de uma única vez e também a usar os fins de semana que não precisa, né, pessoal? Então, se o professor postou a atividade hoje, tente fazer essa atividade no dia, tá bom? Arrume o seu cantinho de estudo, organize as suas coisas e principalmente organize o seu horário de estudo. É importante você ter essa rotina, você ter o seu horário, você ter o seu lugar, você ter o seu espaço, ok? Vamos para frente? Dia do estudante, vamos estudar. PET 3, semana 2, nono ano. Semana passada, quem lembra, nós falamos de Revolução Russa e hoje nós vamos falar de crise econômica, correto? Nós vamos falar da famosa crise de 1929 ou simplesmente crise de 29, que é simplesmente a maior crise econômica de toda a história até o momento. Ah, mas nós estamos vivendo um período de muita crise econômica. Tá nada. A crise econômica de 29 está longe de ser superada. É uma das maiores, é a maior crise econômica da história do mundo. Bom, para começar, o seu PET traz aí o trecho de um artigo. E eu, obviamente, fui lá na internet, eu busquei o artigo completo, tá lá no final, nas indicações de textos e sites, o texto completo, o arquivo inteiro para você ler e ter uma noção global, maior, sobre o que foi essa famosa crise econômica de 1929 e por que ela é tão falada. Vamos lá? Você tem aí nesse quadro indicadores de crescimento industrial dos Estados Unidos. Tá muito pequeno para ler aqui na tela do... Eu estou usando o celular, para ler aqui na tela do celular e você obviamente vai ler com calma depois aí no seu PET. Tranquilo? Vamos lá. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Mas não era de crise de 29? Sim, meus amigos, só que a crise de 29, ela está dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Logo após a Primeira Guerra, terminando a Primeira Guerra, alguns anos depois, vem esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra, essa crise de 29. E de que maneira os Estados Unidos se beneficiaram? Os Estados Unidos é onde vai ter o problema, vai começar a crise de 29, de que maneira eles se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Ué, professor, mas guerra não é ruim para todo mundo? É. Guerra é ruim para todo mundo. A guerra é uma burrice humana, é uma imbecilidade sem tamanho. Existem, evidentemente, vários outros meios de a gente resolver conflitos sem precisar de uma guerra. Mas, meus caros, em se tratando de estados, de países, de governos, guerras beneficiam muita gente. Não se esqueça que numa guerra se vende armas, vende equipamentos. Numa guerra se destrói, alguém tem que ir lá construir ou reconstruir, e construir, reconstruir, fabricar armas, fabricar suprimentos de guerra, isso custa muito dinheiro. Óbvio que alguém ganha com isso. Sempre, tudo, por pior que seja, tem alguém ganhando, saiba disso. E durante a Primeira Guerra Mundial, quem ganhou muito dinheiro, quem se beneficiou bastante, foram os Estados Unidos. Bom, letra B. Observe ou observando a tabela Crescimento Industrial dos Estados Unidos, que está no artigo completo que eu coloquei para vocês aí nas indicações, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento de investimento coincide com qual momento histórico vivido? Tá muito simples aí, né, pessoal? Você vai pegar o quadro, vai identificar o ano que foi o aumento, que foi dobrado o investimento estrangeiro, quanto os Estados Unidos gastaram para vender para o exterior, para outros países, e que coincide com qual momento histórico, que já está muito na cara aí, né? Muito fácil de responder essa questão B. Muito bem. Continuando, observe a imagem a seguir e responda as questões. Imagem 1. A quebra da Bolsa de Valores de Wall Street, a Bolsa de Nova York. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América despontaram como a grande potência do mundo capitalista, respondendo à questão anterior. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada pela guerra como principal mercado consumidor. A partir da recuperação do continente europeu, os Estados Unidos tiveram dificuldade em escoar a sua produção, colaborando para a quebra da Bolsa de Valores. Pessoal, a gente precisa conhecer um pouco desses conceitos, Bolsa de Valores,
inflação, superprodução, que são fundamentais para compreender esses momentos de crise. É claro que num vídeo pequeno a gente não tem como fazer tudo isso. O ideal seria a gente estar junto presencialmente, mas o que não é possível agora. Para isso, então, ficar mais tranquilo, eu deixei para vocês sites e videoaulas que vocês podem posteriormente estar vendo e compreendendo um pouco mais esse processo. Mas em linhas gerais, linhas bem gerais, pessoal, só para ter uma ideia, não é para compreender, né? O professor não vai explicar tudo porque não tem jeito. Em linhas bem gerais, acontece o seguinte: a guerra, como eu havia falado para vocês, ela destrói muita coisa, ela quebra pontes, estradas, ela destrói barragens, ela destrói casas, ela causa uma destruição danada, lavouras, destrói produção de comida, destrói tudo. A bomba cai e destrói tudo que está pela sua frente. Bom, então, com essa guerra, a Europa, os países europeus, principalmente na Primeira Guerra, eles investiram muito dinheiro na guerra. Isso, guerra custa muito caro, investiram dinheiro na guerra para poder vencer as batalhas, vencer os conflitos, e acaba que, ao investir muito, além de ter menos dinheiro posteriormente, você tem países completamente arruinados. Política, econômica, socialmente, completamente arruinados. Quem estava de fora, olhando e vendo a oportunidade de ganhar uma boa grana, eram os Estados Unidos, que aumentaram a produção e foi aumentando e foi produzindo, tem muita gente para comprar e nós vamos reconstruir a Europa, foi fazendo. E o pessoal ficou meio empolgado, sabe? Quando a pessoa disse, opa, tá vendendo, vou fazer mais, vai fazendo, produzindo, chega num ponto que, peraí, todo mundo já comprou, a Europa se organizou rapidamente, se reconstruiu muito rápido e os Estados Unidos continuaram fazendo esse processo de superprodução. Quando você produz demais e de repente não tem para quem vender, o que acontece? Acontece um ciclo muito complicado, porque você produziu, não tem para quem vender. Então as pessoas que estavam trabalhando na produção não serão mais necessárias. Então ficarão desempregadas. Ficando desempregadas, obviamente, não vão receber nenhum salário ou vão ter pouco dinheiro para consumir. Então é menos gente comprando. Percebe como uma coisa vai puxando a outra? Menos gente comprando, produção parada, não tem mais necessidade de produzir, vai desempregando as pessoas, que vai ficando cada vez mais sem dinheiro. Até que chegou num ponto que a Bolsa de Valores quebrou. Bolsa de Valores é um lugar, um espaço onde grandes empresários, pessoas que têm mais dinheiro, né, pessoas com pouco dinheiro também podem jogar lá na bolsa lá, ações, comprar e vender ações, mas um ritmo bem menor, quase que insignificante. Mas pessoas que têm muito dinheiro, quando elas percebem que uma determinada empresa está super valorizada, ela vai lá e compra ações. Quando ela percebe que aquela empresa está se desvalorizando, ela vende as suas ações. Ou seja, ganhar dinheiro com dinheiro, sem trabalho. Isso se chama especulação, correto? Ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada, né? Então a Bolsa de Valores chegou num ponto que quebrou, porque as empresas não tinham mais capital, não tinham dinheiro para poder girar. Para ser bem simples, vou dar um exemplo muito básico, bem grosseiro, só para você ter uma ideia vaga do que isso significa. Imaginemos, por exemplo, as ações da Petrobras, que é uma das maiores empresas brasileiras, né, de petróleo. A Petrobras, num determinado momento da história, as pessoas estão comprando, vendendo ações da Petrobras, aí alguém lá do governo fala assim, ó, encontramos uma grande reserva de petróleo no Mar da Bahia. O que você acha que vai acontecer com a Petrobras? Ela vai valorizar ou vai diminuir? Claro que vai valorizar, não é uma empresa que vai crescer, que tem um potencial de lucro muito grande. Aí todo mundo quer comprar ações da Petrobras, porque vai ficar mais cara, a empresa vai valorizar. E se acontece o contrário? Olha, aconteceu um negócio aí na Petrobras, o poço que todo mundo achou que tinha muito petróleo, acabou que não deu foi nada, foi prejuízo. Quem comprou ações, perdeu dinheiro. Na situação anterior, quem comprou as ações, o que é a ação? É uma parte dessa empresa. A pessoa que comprou no momento bom, ganhou dinheiro sem precisar fazer nada, né? Você compra por 1.000 e vende por 2.000, por exemplo, certo? Isso é um pouquinho da Bolsa de Valores para a gente poder compreender. Bem grosso modo, só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Bom, continuando aí, a manchete do jornal da Imagem 1 está noticiando o acidente na Wall Street. E mais abaixo podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. O negro aí é um pouco preconceituoso, a gente não usa mais essas expressões. Um dia negro é uma expressão que já caiu em desuso, tá, pessoal? Pesquisa no livro, na internet, eu já dei para vocês os sites, tá? Só você ir lá e acessar o que aconteceu nesse dia.
ok? Por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 29? Eu falei algumas ideias, algumas, digamos, insinuações, mas você precisa estudar e se aprofundar um pouco mais para você compreender esse processo, certo? De que maneira essa crise afetou o restante do mundo? Quando a gente fala em crise econômica hoje, pessoal, a não ser que seja um lugar, uma crise pequena, pouco significativa, ela afeta o mundo todo, porque, como eu falei para vocês, as grandes empresas, elas negociam dentro da bolsa de valores, e os investidores, né, as pessoas que compram e que vendem, ela pode estar no Brasil, pode estar no Sri Lanka, pode estar na China, pode estar na Alemanha, sei lá, em qualquer lugar, certo? Então, se de repente uma empresa brasileira que está bem, ela quebra ou o governo faz alguma medida econômica que não vá beneficiar aquela empresa, todos os investidores tiram o dinheiro dali, vendem as ações rapidinho e vão embora. Então acaba que afeta o mundo todo, certo? Bom, você estudando e vendo as videoaulas também você vai compreender um pouco mais desse processo, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, certo? Observe a imagem a seguir, analise-a e responda. Então você vai observar, tá aí onde está disponível a imagem, lá no site da internet, então você está vendo o que aí? Observa o que essas pessoas estão fazendo, como elas estão vivendo e tal. O que observamos na imagem? Aí você vai escrever o que você está observando. Estou vendo isso, 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 isso. Pronto. Letra C, ficou tampado aí, né? Observando a imagem, levando em consideração suas pesquisas, quais consequências da crise de 29 para os Estados Unidos? Então essa imagem ela reflete uma boa parte da crise do 29. Não foi muito legal, né, pessoal? Se você não tivesse estudado, letra D, a crise de 29 nos Estados Unidos, você conseguiria imaginar ou afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Sim ou não? Por quê? Que imagem que nós temos dos Estados Unidos aqui no Brasil? Quando a gente vê uma foto dessa aí, que é lá dos Estados Unidos, a gente imagina que os Estados Unidos, né, a gente compra, né, eles sempre vendem e a gente compra a imagem de que é um país rico, onde todo mundo é muito feliz, onde tudo está muito bem. E a gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? Número 4. No final da década de 20, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Café e Cultura. Eu também coloquei o artigo lá embaixo para você ver depois ele na íntegra, tá? E em seguida observa a imagem e responda as questões. Você vai ler um pouquinho sobre esse questão do café, vai observar essa imagem. Não sei se vocês conseguem perceber, a imagem é uma imagem antiga, não é tão nítida. O que está acontecendo aí, pessoal, são brasileiros cafeicultores, né, produtores de café, queimando sacas de café, certo? Esse café está sendo queimado por ordem do governo, né? A que crise se refere o artigo? Tá bem simples, né? Tá bem explicadinho, você já compreendeu um pouquinho. E a imagem do café no Brasil sendo queimado. De que forma essa crise atingiu o Brasil? A crise de 29, como eu falei para vocês, como qualquer outra crise, quando acontece em qualquer lugar do mundo, ela atinge e ela reflete no mundo todo. Não tem como, hoje com o mundo globalizado, que é um conceito que vocês obviamente já estudaram em geografia, não tem como a gente escapar da crise, por mais pequena, por mínima que seja, certo? De que forma ela atingiu o Brasil? Em linhas gerais, só para a gente não ficar muito no vácuo, o que acontece? O Brasil, ele era na época o maior exportador de café para os Estados Unidos, ou seja, os nossos cafeicultores plantavam café, muito café, produziam café, sacas e sacas de café, porque sabia que os Estados Unidos iriam comprar. Bom, sabendo que eles vão comprar, o que acontece? Você produz mais, você vai fazendo. Quando a Bolsa de Valores e a crise econômica chegou lá nos Estados Unidos, ninguém tinha dinheiro para comprar o café brasileiro. E aí? O Brasil estava com estoques e armazéns guardados de café. O que fazer com tanto café sem ter ninguém para comprar? Ah, consome por aqui mesmo. Ok, só que esse estoque de café já considerava o consumo interno, o consumo brasileiro. Ah, então dá para asilo, dá para escola, dá para, sei lá, para algum lugar. Não vai jogar fora, né? Pois é justamente isso que fizeram. Jogaram fora, queimaram. O governo comprou, o presidente Getúlio Vargas comprou sacas de café e mandou botar fogo. Nossa, mas que covardia! Pessoal, o capitalismo é isso, é lucro. Então, se você pega um produto e distribui para os outros, aquele que produziu perdeu seu dinheiro, correto? De vez em quando a gente vê na televisão, o caminhão do fazendeiro da fazenda tal despejou quilos e quilos de batata, de tomate e jogou fora. Por que não deu para as pessoas? Porque se você dá para as pessoas,
as pessoas não vão comprar. Ora, o produtor ele quer vender, ele não está fazendo para dar para ninguém, ele está fazendo para vender, para obter o seu lucro. Se aquilo sobrou e se ele der para alguém, ele vai perder mais ainda, certo? Ele perde o consumo. Às vezes também o produto, a despesa, o gasto que vai ter para aquele produto chegar até um determinado lugar, não vale o preço do produto, ok? Quando você tem superprodução. Por isso que às vezes os produtos dão uma variada no supermercado, uma hora está muito caro, outra hora está muito barato, ou está mais barato, muito barato nunca está, por causa disso, por causa da produção, né? Por causa de N situações que afetam. Bom, continuando o nosso assunto aqui, o que você observa na imagem? De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? É essa questão do café que eu estou conversando com vocês. Vocês vão poder assistir às aulas e ver os textos para poder entender melhor, ok? Nono ano, então, lá na página 64, eu deixei para vocês estudarem um resumo e algumas observações sobre a questão dos tempos de guerra, certo? Para você compreender o contexto histórico da crise de 29, os Estados Unidos e a Primeira Guerra, e você vai entender um pouco melhor como que ele se beneficiou, como que foi a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A crise de 29, eu coloquei o site do Brasil Escola, que é um site que geralmente traz textos bem simples, mais tranquilos, textos mais didáticos, mais fáceis de serem compreendidos. E o blog da Beth, onde foi retirado ali a imagem do café. Do blog da Beth eu coloquei para vocês lerem um pouquinho sobre a destruição do café no Brasil, que é o que está na imagem do PET. Vídeos da crise de 29, um vídeo em desenho explicando de uma forma bem simples, bem didática, não infantil, de uma forma didática, de uma forma que você vai conseguir compreender um pouco melhor ou com mais facilidade. E também um pequeno vídeo sobre a crise no Brasil. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que vocês estudem, que vocês façam as atividades, que vocês aprendam, tá bom? Até a gente poder estar juntos novamente. Fiquem todos bem e até semana que vem.